bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2017, PPL, que no caderno azul foi a questão de número 132. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando da bateria de um notebook que fornece uma corrente elétrica de 2 amperes para o notebook funcionar corretamente. Com isso, ele quer saber por quanto tempo dura essa bateria, né? Qual o tempo máximo que o notebook funciona até que a bateria descarregue completamente. Então perceba que nós temos uma informação de corrente elétrica e queremos saber uma informação de tempo. Então você já tem que pensar na hora numa relação matemática entre corrente e o tempo, que vem da própria definição matemática de corrente elétrica. A corrente elétrica é definida pela razão da quantidade de carga que está passando num certo intervalo de tempo. No sistema internacional, isso vai ficar quantos coulombs é a unidade de carga, por segundo. Quantos coulombs por segundo a bateria fornece para o notebook, ou quantos coulombs por segundo o notebook recebe da bateria. E isso foi batizado de ampere. Então, quando a gente fala da corrente em amperes, isso nada mais é do que coulombs por segundo. Agora temos um problema. Para descobrir esse ΔT, a gente precisa não só da corrente, mas também da carga. E essa informação da carga vai estar exatamente na figura. Você tem que olhar para a figura e descobrir ali, naqueles dados fornecidos, qual deles corresponde à carga. E pode parecer um pouco estranho, pode parecer que não tem essa informação lá na figura, porque a carga não foi dada em coulombs exatamente. Essa informação está aqui, ó, no 4.400 mAh. Isso é unidade de carga elétrica e não de corrente. Muita gente confunde porque tem um ampere ali dentro, né? Miliampere-hora. Aí já pensa que por ter um ampere vai ser a informação da corrente elétrica. Mas pensa comigo, se eu reformular um pouco essa equação, escrevendo que a quantidade de carga é o produto da corrente pelo tempo. Então, isso aqui faz muito sentido quando a gente pensa na carga consumida por um equipamento, né? Qual que é a carga que ele consumiu? É a corrente que ele está demandando, a corrente que ele está sendo alimentado, vezes o tempo de funcionamento do equipamento. Então, você pega a corrente que ele puxa, vezes o tempo e acabou. Se eu colocar esse tempo em segundos, olha só o que acontece. Eu vou ter que a unidade de carga consumida é o ampere vezes segundo, que fica, então, coulombs por segundo vezes segundo. E você vai acabar cortando o segundo de baixo com o segundo de cima. Isso vai te dar a carga em coulombs. Então, de fato, a carga no Sistema Internacional de Medidas é dada em coulombs. Ele poderia ter dado a carga em coulombs lá na bateria? Sim, poderia, mas isso não é tão comum, porque quando a gente fala de um equipamento que fica ligado por algumas horas, o tempo dado em segundos não é muito legal assim. Ou seja, nós vamos só reformular um pouquinho. Ao invés de colocar o tempo em segundos, eu deixo o tempo em horas. Ah, mas isso pode? Pode, sem problema nenhum. E a sua carga vai ser medida agora em ampere vezes hora. É o Sistema Internacional de Unidades? Não é, mas não tem problema algum. E eu posso, inclusive, colocar a corrente em miliampere. Então, ficaria miliampere vezes hora, que é só mais uma variação para a medida de carga, e assim por diante. Então, perceba que aquele 4.400 mAh não é corrente, e sim a carga total armazenada na bateria. Então, colocando esses valores na equação, a gente consegue resolver numa boa. Vai ficar basicamente assim, ó. A carga é de 4.400, e eu vou fazer algo que não é muito comum, eu não gosto muito de fazer, só que para essa questão, para você enxergar mais facilmente, eu vou colocando as unidades de medida dentro da equação, tá? Então, esse 4.400 está em miliampere vezes hora. Isso é igual a corrente de 2 amperes, dada lá no texto, então 2 amperes, vezes o intervalo de tempo ΔT, que é o que a gente está tentando descobrir, né? Nosso objetivo é descobrir esse ΔT aqui. Perceba que ainda não está exatamente certo, porque as unidades não estão batendo, não está dando match. Eu tenho ali a carga em miliampere e eu tenho a corrente apenas em ampere. Eu tenho que corrigir um dos dois. Ou eu coloco esse cara daqui, ó, esse 2 amperes, como sendo 2.000 miliamperes, né? Eu converto ele para miliamperes,
Ou eu faço o contrário, ou eu pego esse 4.400 mAh e deixo apenas em ampere-hora, né? Tirando o milli desse cara. Eu prefiro, para não ficar nenhum número aí muito exagerado, transformar o miliampere-hora para ampere-hora. E isso é só você dividir por 1000, né? Pega esse cara aqui, ó, divide por 1000, que aí você consegue eliminar esse milli aqui da frente. Se você ainda não sabe disso, sempre que você tem alguma coisa em milli, para converter, né, para tirar esse milli, é só dividir por 1000. Por exemplo, quanto é que vale 1 milímetro? 1 milímetro nada mais é do que 1 sobre 1000 metros, né? Ou então 10 a menos 3 metros, ok? Se você tem 1 miligrama, segue na mesma lógica, 1 sobre 1000 grama, que dá 10 elevado a menos 3 grama, e assim por diante, tá? Então, para tirar o milli, é sempre dividir por 1000. Bom, isso vai me dar, então, 4,4 ampere-hora, que é igual a 2 ampere vezes o tempo ΔT. Acabou a questão, agora é só matemática básica, o 2 vai passar dividindo, nós temos que o tempo é igual a 4,4 ampere-hora sobre 2 ampere. Aí o ampere corta com ampere, 4,4 sobre 2, isso vai dar exatamente 2,2, que fica em horas. Beleza. Só que, infelizmente, ele não quer saber o tempo em horas, ele pede o tempo em minutos. Então, é só a gente pegar aqui e multiplicar a resposta por 60. Se cada hora tem 60 minutos, multiplique isso por 60, que vai dar exatamente 132 minutos. Ou então, se você tivesse com preguiça de fazer a conta, tem que dar um pouquinho maior que 120, né? 2 vezes 60 dá 120, um pouquinho maior que 120, já dá para cravar o resultado, que vai ser a letra C, 132 minutos. E aí, gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta a sua dúvida, compartilha esse vídeo, me siga também nas redes sociais para mais dicas de física, e se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!